Muito bem, estamos aqui de volta para mais um comentário de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel. Nesse trimestre, nós estamos estudando acerca das epístolas gerais, a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, a epístola de 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. O tema dessas epístolas, Tiago trata da fé. A fé sem obras é morta, a fé viva. Pedro trata da esperança. João trata do amor. E Judas nos ensina a batalhar pela fé que nos foi dada. Hoje nós vamos abordar a segunda carta de Pedro, lição de número 7, onde falaremos do crescimento na fé e perseverança. O texto bíblico básico dessa lição se encontra em 2 Pedro 1, verso 1, 1, verso 12, 1, verso 19, 1, verso 20 e 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3 e o verso 20. Vamos então começar a leitura dessa carta de forma resumida, selecionando os versos que nos interessam aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibas e estejais confirmadas na presente verdade. 19. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 2, verso 1, 3 a 20. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Vamos então à solução, vamos então ao comentário desse texto que nós lemos e achando, claro, solução aqui para as nossas vidas. Texto áureo, visto com o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. 2 Pedro 1,3. Notou como Deus já nos deu tudo com relação à piedade e conhecimento? Vamos à palavra introdutória. Em sua primeira carta, Pedro exorta os cristãos a perseverarem diante dos sofrimentos iminentes causados principalmente pela perseguição promovida pelo imperador Nero. 1 Pedro 4, 12 a 16. Já na sua segunda carta, a preocupação central do apóstolo é o crescimento espiritual e a maturidade na fé. Pedro destaca esses aspectos que são essenciais para capacitar os crentes e discernir entre o verdadeiro e o falso, protegendo-se das heresias e influências malignas que surgem dentro da própria comunidade cristã. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Enquanto que na primeira carta ele alerta sobre os perigos externos, na segunda carta ele adverte
quanto aos riscos internos. Então, na primeira carta, temos a perseguição externa. Na segunda carta, temos o problema interno da igreja, os falsos profetas. Vamos à saudação de 2 Pedro, que revela o propósito. As saudações apostólicas das cartas neotestamentárias seguem um padrão comum, refletindo um costume da época. Pedro, originalmente chamado Simão, filho de Jonas, recebeu de Jesus o nome de Cefas, que significa Pedro ou pedra, João 1,42. Nessa carta, ele se apresenta com seus nomes e títulos completos, Simão Pedro. É como ele chama, servo e apóstolo de Jesus Cristo, 2 Pedro 1,1. Nesse prólogo, Pedro ressalta que a fé preciosa concedida por Deus não é privilégio exclusivo de um grupo seleto, mas está disponível a todos os crentes sem distinção, 2 Pedro 1,1. Esse ponto introdutório revela o propósito central da carta e prepara o leitor para a mensagem que será desenvolvida. Em 2 Pedro 1,1, quando Pedro se identifica como servo, vem do grego doulos, que é traduzido por servo, e designa um escravo devotado, sempre disposto a servir. Já apóstolo também significa do grego enviado, aquele que age como um representante fiel de quem o comissionou. Ao apresentar-se primeiro como servo e depois como apóstolo, Pedro reafirma que o serviço a Deus é o fundamento para o exercício da missão apostólica. Graça e paz é a felicitação que une as culturas. A expressão graça e paz faz parte das saudações comuns nas cartas apostólicas, refletindo a fusão das culturas gregas e hebraica. Graça, do grego de charis, que representa a salvação típica grega, enquanto que paz vem do hebraico de shalom, que é tradicional no contexto hebraico, graça e paz, ou seja, a graça do grego da cultura e a paz da cultura hebraica. Pedro demonstra seu profundo interesse em que os crentes conheçam o Pai e o Filho. Esse conhecimento descrito por Jesus como essencial para a vida eterna, João 17, verso 3, a vida eterna é essa, que conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste, produz frutos já no presente e evidenciando-os pela manipulação da graça e da paz na vida do cristão, 2 Pedro 1, 2. Os efeitos da graça multiplicada. Pedro apresenta uma visão clara dos efeitos dessa graça multiplicada. 2 Pedro 1, verso 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelo qual nos tem dado grandiosíssimas, preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vejamos alguns termos importantes aqui. Diz respeito à vida. Vem do grego de zoe, vida de Deus. A vida do salvo é inteiramente consagrada a Ele, integrando as dimensões materiais e espirituais como uma única bênção, conforme 1 Crônicas 29, 14. Piedade, o grego aqui é zeubia, que quer dizer a piedade, santidade com Deus, e abrange dois aspectos, o relacionamento com o próximo e espiritual na comunhão com o Criador. Diz também grandíssimas e preciosas promessas. Pedro aqui exalta a grandeza das promessas eternas, destacando que por meio dela os crentes se tornam participantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. E a natureza divina? Pelo novo nascimento, o cristão se liberta da corrupção,
que é provocada pela concupiscência e agora desfruta de uma natureza celestial. A vida espiritual reflete a essência de Deus, que é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, note que nós somos participantes dessa natureza divina e que havemos escapado da corrupção. Vamos à perseverança no chamado e à centralidade da palavra. Na sequência, no capítulo 1, Pedro exorta os crentes a perseverarem na fé, confirmando sua vocação por meio de uma vida santa, piedosa e frutífera, alicerçada na palavra. Ele enfatiza a necessidade de perseverar nas verdades eternas e de confiar nas Escrituras como fundamento de sua revelação. Segundo Pedro 1,5, Pedro vai falando de coisas que devemos acrescentar à nossa fé para que não fiquemos ociosos. Não é? Ele diz assim, olha, acrescentar a diligência, a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade, o amor. Se houver nessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Aqui está o segredo, uma vida de contínuo amadurecimento em Cristo, uma convocação ao compromisso. Pedro exorta os cristãos a reconhecer a elevada posição que ocupam diante de Deus como resultado da sua maravilhosa graça. E ele atribui grande importância ao conhecimento, à fé, às virtudes, à piedade. E isso, acrescentar à nossa fé, são qualidades com excelência moral, domínio próprio, piedade. Por exemplo, salvos evitarão uma vida estagnada, improdutiva no serviço do Senhor. A ausência desse conhecimento leva à cegueira espiritual e à perda do discernimento, fazendo com que o indivíduo se esqueça do maior benefício da graça, que é o perdão dos pecados. A salvação coloca os crentes em um estado de graça, assegurando a esperança da vida eterna. Pedro ainda reforça a necessidade de fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, ressaltando que esse chamado deve ser confirmado por aqueles que, pela fé, perseveram no propósito pelo qual foram convocados. Verso 10 e 11. Portanto, procurais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim nos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em memória a essas verdades eternas que deve estar consciente na nossa vida, Pedro também revela e faz recomendações aos seus leitores, sabendo que ele estava próximo a partir, dizendo, pelo que deixarei de exortar sempre, e tendo por justo que enquanto estiver nesse tabernáculo, desportar-vos com admoestações. O apóstolo aqui está demonstrando, e ele faz lembrar as palavras do Senhor, que foram vividas por ele, e sua mensagem está fundamentada nas Escrituras. Verso 15, ele diz, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então, ele lembra eles a não se comprometer também com fábulas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui Pedro está lembrando a majestade que ele viu no Monte da Transfiguração, verso 16, quando ele recebeu Deus Pai, honra e glória, esse é o meu Filho amado em que me comprazo, e essa voz foi dirigida, estando nós com ele no Monte Santo. Aqui Pedro se refere à transfiguração, que ele estava lá, ele até quis construir 3 tendas, uma para Cristo, outra para Moisés e Elias, não é? Vamos à primazia das Escrituras. Pedro apresenta a Escritura como a maior garantia da verdade na sua pregação, superando qualquer experiência. Veja como ele afirma aqui.
As palavras da profecia, a qual bem fazeis, estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça nos vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto. Vamos lá, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a interpretação do texto sagrado deve ser honesta, objetiva, jamais baseada em opiniões pessoais ou interpretações subjetivas. O rigor hermenêutico exige análise cuidadosa do contexto geral e o sentido original do texto, sempre sob a iluminação do Espírito Santo. Pedro destaca também que as Escrituras têm origem divina, não sendo produto humano. Elas foram transmitidas por homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. E isso também de acordo com Paulo em 2 Timóteo 3,16, contrariando a visão de teólogos liberais que até negam a inspiração das Escrituras. Capítulo 2, Pedro agora ataca os falsos profetas e falsos mestres. Pedro inicia o segundo capítulo alertando o surgimento de falsos mestres e falsos profetas. Ele menciona falsos doutores, falsos profetas, que apareceram para enganar o povo, introduzindo heresias. Ele denuncia sua ousadia, afirma com rigor que esses enganadores enfrentarão a condenação de seus atos, 2 Pedro 2, 1 e 3. Assim como há profetas genuínos, também surgem impostores, cuja existência opõe à verdade. Jesus também já havia advertido sobre a vinda de falsos profetas em Mateus 24, 11. E pretensos cristãos conduzem o povo ao erro. Mateus 24, 4 e 5, em sua epístola, Pedro alerta sobre mestres ardilosos que simulam o ofício profético para enganar. Vejamos, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Pedro aqui estabelece um paralelo entre falsos profetas do passado e os falsos mestres que surgiram na igreja, 2 Pedro 2:1, conforme também Deuteronômio 13, 1 a 5. Esses líderes introduzem heresias de forma dissimulada, negando o senhorio de Cristo e promovendo ensinos destrutivos. O apóstolo adverte contra isso, assim como Paulo também advertiu a Timóteo desse tipo de engano em 2 Timóteo 4:3. O discurso do enganador muitas vezes soa mais persuasivo que o verdadeiro mestre, levando muitos a disseminar as mesmas heresias que eles creem e pregam. 1 Timóteo 4:1. O pecado ele é tão grave que Pedro eleva ao nível de blasfema. 2 Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissimulações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esses falsos líderes não tinham interesse na edificação do corpo de Cristo, mas apenas ganho espiritual, queriam fazer negócios com o povo, eram gananciosos, transformando impiedade em fonte de lucro. Paulo também cita isso em 1 Timóteo 6:5. A qual Pedro diz que a condenação deles é certa. Vejamos a condenação dos falsos mestres. Pedro afirma que a condenação é inevitável e já está decretada. Em paralelo ao texto de Judas, ele compara o juízo reservado a esses líderes ao castigo histórico aplicado em 3 exemplos das Escrituras. Primeiro, aos anjos rebeldes. Segundo, aos que viveram antes do dilúvio. E terceiro, a cidade de Sodoma e Gomorra. Falamos dos anjos rebeldes. Pedro faz referência aos anjos que seguiram o querubim ungido na sua rebelião, Apocalipse 12:4.
Uma parte deles foi aprisionada no Tártaro, recebendo uma severa punição divina, e estão presos em cadeias eternas, aguardando o julgamento. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. O outro exemplo, verso 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Os antediluvianos, Deus não poupou aquela geração de Noé que rejeitou a sua mensagem e enviou juízo sobre ela. E finalmente, verso 6, Pedro menciona Sodoma e Gomorra, que foi reduzindo a cinza, porque viviam impiamente. Ambas as cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por Deus e reduzidas a cinzas, como exemplo de um juízo futuro que haverá sobre os ímpios. Contudo, o justo Ló foi preservado, sua alma foi profundamente afligida pela corrupção da cidade ao seu redor, mas o Senhor o livrou, demonstrando a distinção entre o destino dos justos e dos ímpios. 2 Pedro 2, 7 a 9. E livrou Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis. Pedro reforça que assim como Deus livra os justos, ele também reserva a punição para os que praticam o mal. Salmo 34, 17 a 21. Note que Sodoma e Gomorra não foi destruída até que Ló saiu. Da mesma forma, o juízo virá sobre os ímpios, mas a igreja será retirada, assim como Ló foi da cidade de Sodoma e Gomorra. Vamos às características dos falsos mestres. Como mencionado, Pedro adverte que os falsos mestres não escaparão ao juízo, mas sofrerão severa condenação. 2 Pedro 2,3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Suas atitudes, comportamento evidenciam que esses falsos mestres se opõem à verdade do Evangelho. Eles são, Pedro vai descrever em 2 Pedro 2,10 e o paralelo em Judas 9, a partir do verso 9, na Epístola de Judas, que eles são insubmissos à autoridade. Aqui, insubmissos à autoridade, são descritos como ousados, arrogantes, atrevidos, que os próprios anjos decaídos não fizeram. São blasfemos, 2 Pedro 2,10, pronunciam palavras ultrajantes contra Deus e desprezam autoridades humanas celestiais, mostrando-se obstinados e sem temor. Pedro ainda diz que eles são dissolutos, comparados a animais irracionais, vivem apenas para satisfazerem os prazeres da carne, entregando-se à vaidade e a toda sorte de imoralidade, 2 Pedro 2, 12 a 14. São interesseiros, assim como Balaão, que foi pago para amaldiçoar Israel, Números 22, 5 a 7, eles buscam o lucro pessoal em vez de servir a Deus, 2 Pedro 2,15, e entram pelo caminho de Balaão. São vazios de conteúdo, são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, impressionando apenas os incautos, mas sem oferecer nada de valor real, 2 Pedro 2,17. Desviados da verdade, não são intrusos, mas pessoas que um dia conheceram a Cristo, escaparam das corrupções do mundo, mas abandonaram o caminho reto para seguir o erro de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, 2 Pedro 2, 15 e 20. E essas atitudes revelam não apenas corrupção moral desse mestre, mas também a gravidade do seu afastamento da fé, garantindo-lhes a condenação eterna. Ou são apóstatas. Pedro afirma que aqueles que conheceram a verdade e se desviaram é como o cão que voltou ao seu vômito e a porca lavada que voltou ao lamaçal. 2 Pedro 2, 20 a 22 e Hebreus 6, 4 a 6. Que Deus tenha piedade deles e de nós,
para não cairmos nesse erro. E o segredo para não cair está lá no capítulo 1. A fé, a virtude, a piedade que nós devemos acrescentar para não ficar ociosos. Vamos à conclusão. A pior forma de mentira é aquela que se aproxima da verdade. Enquanto os erros flagrantes são facilmente detectados, as heresias são sutis e criam raízes profundas e difíceis de extirpar, causando grande dano à fé e à comunidade cristã. Heresia, pela ganância e imoralidade, são características marcantes dos falsos mestres. Diante disso, é dever de todo crente crescer no conhecimento de Deus, na graça e no conhecimento, conforme Pedro disse, e na sua palavra, a fim de discernir entre o verdadeiro e o falso. 2 Pedro 3, 17 a 18. Vamos à atividade para fixação, de acordo com o que foi exposto nessa lição, o que promove a multiplicação da graça e da paz na vida do crente. E a resposta é o conhecimento de Deus. Por isso, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Próxima semana, vamos terminar a carta de 2 Pedro falando em defesa da promessa, que a promessa é a promessa da vinda de Cristo. 2 Pedro, capítulo de número 3. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição, e não só gostado, mas que você aplique essas verdades à sua vida e que você também nos ajude a divulgar esse canal. Há muita gente que ainda não sabe, mas nesse canal nós comentamos 5 revistas Escola Dominical. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.